Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês fazendo esse bolo de cenoura aqui, ó. Na verdade eu fiz dois e eu gravei pra vocês. Então esse aqui é o diet, aí a receita dá pra fazer tanto com açúcar quanto diet. Então pra quem não pode comer açúcar, vocês vão ver que dá pra adaptar aí. E quem come com açúcar também é a mesma coisa, você só vai trocar alguns ingredientes. Então segue a receita aí, espero que vocês gostem. Pessoal, vamos aos ingredientes então, ó. A gente vai precisar de 3 cenouras médias, tá? Eu deixei uma aqui só pra representar pra vocês. Essa aqui, já, pra mim, já é considerada grande. Então, nesse caso, do tamanho de uma cenoura desse tamanho aqui, ó, eu já colocaria só duas, tá? Aqui eu coloquei, ela tava tipo isso aqui, ó. Tava bem menor. Então, aqui já tem 3 cenouras, né? Uma grande assim e uma outra menorzinha, que aí pra mim já valeu como 3. Eu já piquei elas em rodelas aqui, descasquei, tá? Sem a casca. Aí, a gente vai precisar de 4 ovos, então, tem 4 ovos aqui. Uma xícara de óleo, uma xícara e meia de açúcar. Na verdade, ela não chega a dar uma xícara e meia, tá? É uma xícara e um terço da xícara, mais ou menos, de açúcar. 3 xícaras de farinha de trigo. Esse aqui é um bolo diet que eu tô fazendo, então isso aqui não é açúcar, isso é adoçante, tá? Eu vou mostrar pra vocês qual adoçante que é. E aqui, o que que eu fiz? Quando eu vou fazer o bolo diet, eu coloco 2 xícaras de farinha de trigo integral e uma xícara de farinha branca, porque aí a farinha branca, ela mistura com a integral, o bolo fica mais integral, logicamente, mas a farinha branca ajuda a crescer. E uma colher de sopa de fermento em pó. Então, esses aqui são os ingredientes. Então, o primeiro passo é colocar os líquidos, né? Tirando só a farinha e o fermento. Então, a gente vai pôr tudo isso aqui pra bater no liquidificador. Eu vou mostrar pra vocês. O adoçante que a gente usa aqui em casa é esse aqui, ó. Tal qual. A gente compra de balde maior, que rende mais, né? Então, ele é próprio pra forno e fogão, tá? Diet, ó. Então, vamos lá. Eu peguei o liquidificador aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar, então, vão ser os ovos. Vou colocar os 4 ovos, tá? 4 ovos, o óleo, uma xícara de óleo, né? Então, a gente põe sempre os líquidos primeiro, tá? Essa até é uma deixa pra gente poder conseguir fazer com que a receita fique, com que o liquidificador bata melhor, né? Aí, agora, eu já coloco o açúcar, que no caso é o adoçante, mas se você não for fazer diet, é a mesma proporção de açúcar, tá? É a mesma coisa. A única coisa que a gente muda na receita aqui, como eu falei nos ingredientes, é só a quantidade, só a questão, assim, de quantidade que eu divido de farinha de trigo. Então, a xícara que eu tô usando aqui, ó, de farinha de trigo é essa aqui. É uma xícara de café, né, menor, não é tão grande, tão larga. É um tamanho de xícara normal, né? E essa xícara aqui a gente costuma colocar, eu costumo dividir ela em 3. Então, uma de farinha branca e 2 de trigo. Mas a farinha a gente não põe agora. E a última coisa, então a gente colocou no liquidificador o ovo, o óleo, o açúcar, o adoçante. E agora a gente vai pôr as cenouras. Então, coloquei aqui, vou tampar e vou bater. E aí, depois a gente vai misturar a farinha. Mas a farinha a gente mistura só na bacia, tá? Não coloca aqui no liquidificador, não, porque senão é perigoso estragar o liquidificador. Então, vamos lá? Pronto, já batemos aqui. Agora, eu vou pegar uma bacia, tá? Essa bacia azul. Vou mudar vocês de ângulo aqui pra vocês verem o que eu tô fazendo. Então, a gente vai pegar uma bacia, vai colocar a massa toda aqui dentro, e aí eu vou pôr na farinha e vou mexendo aos poucos. Então, aqui dentro da bacia, vou colocar a massa. Olha, ficou uma massa bem bonita. Bem cremosa. Vou pegar uma colher ali pra gente tirar todo o excesso, né? Então, tirar tudo que ficou aqui dentro. E aí, nós vamos colocar... Eu gosto de colocar primeiro a farinha branca, porque a farinha branca, como eu falei, ela é mais pra maciar a massa, né? Então, eu ponho um pouco da farinha branca, ponho aquela xícara de farinha branca, e aí eu vou pondo a farinha integral até dar mais ou menos o ponto que eu preciso aqui pra virar uma massa de bolo, que até então ela tá bem líquida, né? Vou colocar aqui, ó, uma xícara de farinha branca, tá? Você pode peneirar, eu já peneirei a minha. Antes de eu colocar ali, né? Já tá peneirada, porque a farinha peneirada, ela deixa o bolo mais fofinho também, tá?
A farinha branca eu peneirei, agora a integral eu vou peneirar com vocês aqui. A farinha integral, ela tem mais gruminhos, então não é tão interessante a gente peneirar tanto ela. Mas eu costumo peneirar também quando eu quero um bolo bem fofinho. Então, ó, já misturei a farinha branca, agora eu vou peneirar a integral. Eu vou colocar primeiro uma xícara, né? É só ir peneirando, normal. Vocês vão ver que ela vai ficar um pouco mais de gruminho aqui. A farinha integral é mais pesada, né? Então, é interessante peneirar por conta disso, porque aqueles grumos maiores a gente consegue tirar, né? Mas não precisa tirar toda vez, não. Eu não costumo fazer isso muito, não. Só quando eu quero o bolo bem fofinho mesmo. Miguel tá aparecendo no vídeo aí, vocês estão escutando ele gritar. Que aí aqui a gente tira como se fosse aquele farelo de aveia, né? Isso aqui dá pra fazer outras coisas depois. Mas, ó. Só mexer. E a gente põe a outra aqui. Daí já vem com o fermento em pó. E a gente só vai pôr o bolo na forma pra assar. A massa integral, ela não fica tão mole. Igual a massa só com farinha branca. Ela fica uma massa mais densa mesmo. Vocês vão ver a consistência dela. Depois eu mostro da feita só com farinha branca pra vocês verem a diferença. E a segunda xícara, tá aqui. Ó, essa aqui é a consistência da massa, tô terminando de mexer ela aqui, ó. Então, ela não fica uma massa muito molinha, ela fica uma massa mais densa, ó. A massa de farinha integral, ela fica um pouco mais densa por conta de ser farinha integral, né? Se ela ficar muito mole, corre o risco do bolo ficar cru, porque a farinha integral ela é mais úmida também, né? Então, é interessante deixar ela nesse ponto aqui. E agora... E aí, nesse estágio que ela tá aqui, eu já posso pôr o fermento em pó, tá? Eu costumo colocar até um pouco mais que uma colher de fermento em pó. Tá, só dar umas misturadas, não precisa ficar batendo muito, né? Porque a gente já bateu, que precisava no liquidificador. Só dar uma misturadinha aqui. E aí, enquanto a massa vai descansando, eu vou untar a minha forma com margarina e farinha de trigo. Então, que ela tem mais ou menos 25 centímetros aqui, ó, de diâmetro, tá? Então, ela com um furo no meio. Um furo no meio, ela é ótima pra fazer bolo integral, bolo diet, né? Mas o bolo normal também fica muito bom. Eu gosto de usar essa aqui porque ela ajuda o bolo a crescer um pouco mais. Por conta da farinha integral, não cresce tanto. Então, eu gosto de usar esse tipo de forma aqui. Então, ficou assim, deu uma batida e agora vamos pôr pra assar. Eu já tinha aquecido o forno a uns 200 graus, tá? Eu vou pôr aqui embaixo, nessa grade de baixo, que ela assa melhor. Então, eu vou deixar aí em torno de uns 30, 35 minutos até ele assar bem. O bolo ficou pronto, ó, já desenformei, pus aqui no prato, que agora eu vou fazer uma cobertura. Aí, pra essa cobertura, só vai leite em pó, leite em pó integral, eu gosto de usar esse aqui. Aí vai o achocolatado também. Eu vou fazer diet porque o bolo é diet, né? Mas com açúcar é a mesma coisa. Aí eu vou pôr o achocolatado. Aí pro diet eu vou pôr esse achocolatado, ó, o linha, que ele é diet, né? E mais umas gotinhas desse adoçante aqui pra deixar um pouco mais doce, que só isso aqui não vai adoçar. E com o açúcar eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou usar esse achocolatado aqui, ó. Que ele é com açúcar, né? Então, eu vou pôr o leite em pó, o achocolatado, e aí, se eu ver que tá meio sem doce, aí eu ponho mais um pouquinho de açúcar. E é só isso, e água. Então, eu vou medir aqui, eu faço meio a olho, mas eu vou passar mais ou menos a quantidade pra vocês. Vou colocar aqui umas 3 colheres de leite em pó, vamos ver se dá. Opa, 2. Aí, eu vou pôr quase 2 de chocolatado. Vou pôr 2, que fica bem moreninho. Aqui. Aí a gente coloca umas gotinhas, agora as gotinhas, sei lá, umas 20 gotas. Agora eu vou pôr na água de pouquinho, ó. Vou pôr um pouquinho, opa. Foi quase umas 2, na taça, ó que chique. Foi quase umas 2 colheres de água. Vamos pôr mais um pouquinho, opa. Ó, já começou a amolecer. Tem que ir indo de pouco, porque senão ele fica muito molenga, né, gente?
Senão desanda. Desanda o esquema aqui. Então, vamos dizer que foi aqui umas 4 colheres de água, ó. Aí, se vir pra essa quantidade, né? 3 de leite em pó, 2 de achocolatado. Aí já ficou um esqueminha bom aqui, ó. Já ficou cremosinho. Agora é só mexer bem, que ele vai ficar meio com gosto de brigadeiro. Essa cobertura fica com gostinho de brigadeiro. É uma cobertura rápida, fácil, você não precisa pôr no fogo, você não precisa pôr no micro-ondas, só misturar. Já tá pronto. Isso aqui fica uma delícia pra fingir que é sorvete também, né, Angélica? Eu adoro fazer isso aqui e depois pôr no congelador. Fica bom. Ó, aí agora é só espalhar no bolo. Que aí já vai dar essa cobertura bem gostosa. Cremosinha. Se quiser deixar ela mais molinha, pode deixar. Aqui a gente gosta de deixar ela mais consistente assim. Aí só pôr mais água também. Esse aqui agora é com açúcar, então eu já pus o leite em pó, coloquei o achocolatado. E agora eu vou vir com mais ou menos umas 2 colheres de açúcar. Eu acho que é até muito, 1,5 colher, ó. Vai, vamos pôr 2. E aí eu vou fazendo o mesmo esquema, ó. Vou colocando a água de pouquinho. Esse aqui ainda tem que tomar mais cuidado, porque o açúcar derrete, então ele fica bem mais molinho, mais rápido. Então, vou mexer pra gente ver como que ficou. Esse foi o resultado final, os 2 bolos aí pra vocês verem, com o açúcar e o Diet. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Um beijo!